A mulher carrega um território secreto de força quando conhece o amor. E quando se torna mãe, aprende uma nova língua. Uma língua que não está nos livros, mas no olhar. Que não se ensina, mas se sente. Dentro de cada mãe, uma revolução silenciosa acontece todos os dias. Olá, sejam muito bem-vindos ao Retratos Femininos, o nosso encontro de final de semana que traz histórias de mulheres reais e inspiradoras do nosso país e que fazem a gente refletir e valorizar a nossa própria jornada. O nosso bate-papo de hoje conta a história de uma mulher que transformou a sua dor em ponte para outras vidas. Ao olhar algumas mães, especialmente aquelas que enfrentam desafios diários com seus filhos, ela enxergou mais que uma necessidade, ela enxergou um propósito. Vem comigo conhecer um pouquinho da história da fundadora e presidente da Associação da Esperança, Catarina Viana. Olá, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo. Obrigada por nos receber na sua casa, viu? Eu que agradeço. Vamos entrar? Vamos. Catarina, obrigada mais uma vez. Eu fiquei lendo um pouco sobre a sua história e cada vez que eu faço um Retratos Femininos, eu penso que mulher forte. Eu não sei onde isso vai parar, mas eu queria que você contasse um pouco para as pessoas. Eu quero saber de você. Como foi a infância da Catarina? Então, na minha infância, né, quando criança, eu gostava muito de ir para a escola, gostava muito de estudar. Depois vieram outros sonhos, né? Eu tinha um sonho de casar, né? De casar, de ter os filhos, de ter uma vida, assim como todo mundo tem, uma vida normal, né? E logo após que eu casei, veio a minha primeira filha, né? Que é a Catrice, que hoje está com 21 anos. Foi tudo normal, foi aquela maternidade maravilhosa, né? Como a maioria das mães passam. E depois de 6 anos eu tive a Catrine, né? Quando eu estava grávida da Catrine foi tudo normal. Eu não tive nenhuma intercorrência, os ultrassons estavam todo normal. E para nossa surpresa, quando ela nasceu especial, né? Com um diagnóstico muito difícil. Foi um susto muito grande, ninguém espera ter uma criança deficiente, né? Então, em vez da gente, quando a gente recebe uma criança especial na maternidade, não vem pra gente, né? A minha tristeza maior, meu choro maior foi isso, porque ela teve que ir direto pra UTI. Meu Deus, e como foi o diagnóstico dela? Como você começou a compreender que a Catrine ia ficar? Como ela ia ficar? Foi muito difícil, porque ela nasceu com laringotracomalácia, que é a garganta mole, né? E quando fez a ultrassom lá na UTI, não apareceu nada neurológico, né? Então a gente saiu com esse diagnóstico. Olha, mãe, ela pode engasgar. Mãe, ela engasgou aqui essa noite, quase que a gente perdeu ela. E eu chorava. Eles mandaram a psicóloga conversar comigo. Dona Catarina, se a senhora não parar de chorar, a senhora não vai pegar a Catrine. É muito difícil. Você engoliu o choro ali, no meio da dor ali. E quando eu peguei ela, né, ela era o bebê maior da UTI, porque ela nasceu no tempo certo, né, que eu peguei ela pra milagre, né, o primeiro milagre foi colocar ela no peito pra mamar e ela já mamou. Que legal. E o médico achava que não, ela tava com a sonda, né, porque ela não ia mamar. Foram dias muito difíceis. Sabe aqueles dias que você acha que nunca vai passar? O médico falou assim pra mim, se ela engasgar com a senhora nem volta pra cá. Porque ela engasgou com a gente e a gente quase perdeu ela. Isso na noite, né? Porque eu não podia passar a noite lá. Eu me recordo que eu falava para as enfermeiras assim, pelo amor de Deus, seja a mãe da Catrine hoje para mim. Gente, era muito difícil. Você deixar um bebê recém-nascido ali, você nem imaginar que você ia passar por aquilo, né? E aí, quando ela veio embora para casa, a gente começou a cuidar da garganta mole. Com 1 ano, a garganta fecha e aí ela se recuperou. Mas antes disso, com 6 meses, o bebê já tem que rolar, o bebê já tem que sentar e a Catrine mole, hipotônica, né? Igual um boneco. Você punha aqui, sentava, caía para um lado, caía para o outro. Era um bebê, a fisionomia diferente, né? Hoje a gente sabe que ela nasceu já tinha aqueles traços de uma criança especial, tinha alguma síndrome ali, a gente não sabia. E aí nós fomos começar a luta
com o primeiro, a pediatra, indicando para mim, olha, Catarina, começa a fazer fisioterapia nela, tá um bebê mole, deve ter alguma coisa. Só que a ressonância mesmo, que mostra o que a criança tem, nós só conseguimos fazer com 1 ano, né? Aí, para nossa, mais uma tristeza, foi uma fase muito difícil para mim e para meu marido, que nós escutamos do médico. O médico é muito taxativo com a gente, né? Eu acho que isso precisa ser mudado, mas enfim. E o médico, chegando lá, a Catarina tinha 1 ano com a ressonância, ele falou para mim assim, então, a sua filha tem agenesia do corpo caloso, total. Aí eu falei, nossa, doutor, mas ela estava em pé assim, é um bebê mole, né? Mas ela estava ficando já um pouquinho em pé, caía pescoço ainda. Mas ela está tão bem, doutor, estou conseguindo alimentar ela. Eu cheguei a alimentar ela quase 1 ano com conta-gotas. Tirava o leite e dava, porque ela engasgava, né, por causa da garganta. Então eu já tinha passado um processo muito difícil. E ele falou para mim assim, então, mas pelo diagnóstico dela, ela não vai andar, ela não vai falar, ela não vai enxergar. E ela não vai saber pegar numa caneta. Então, assim, foi muito difícil, né? Foi em Taubaté, né? Na hora que em Lorena, nós viemos chorando de lá aqui. Chegamos aqui, fomos ligar para os nossos parentes para explicar. Aí vem o pior, porque os parentes, as pessoas se afastam da gente. Ao invés de ajudar, né? Se afastam da gente, parece que não quer ver a dor, né? E ali foram noites difíceis com a Catrine. Ela chegou a ter uma pneumonia com 5 meses. Já teve que internar novamente, depois, graças a Deus, ela não teve mais nada, mas assim, eu tive que parar de trabalhar, eu tinha toda a minha vida, né, tinha meu salário. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava em lojas de eletrodomésticos por muitos anos, né, tinha um salário muito bom, até hoje as pessoas perguntam, eu lembro de você, enfim, mas aí ali eu tive que deixar de ser a Catarina que eu era, né, quando eu casei, para ser a mãe especial. Essa palavra especial dói muito no início. Não gostava dessa palavra, por 3 anos eu chorei. Chorei 3 anos da minha vida com essa menina. Porque as pessoas se afastam, porque a gente não consegue as terapias, né? Ela precisava fazer 5 terapias, tinha umas que eu nem sabia o que era. E aí, nesses 3 anos que eu chorei da minha vida, né, para poder aceitar o diagnóstico, as mães precisam saber disso, que a gente tem que passar pelo luto. Porque a gente sonha que a criança vai andar, vai falar, vai fazer tudo de bom na vida, e a gente não está preparado para uma criança especial. Você espera, né? Você sempre vai esperar por isso, não vai? Sim, sempre vai esperar. Até quando a criança já tem o diagnóstico assim dentro da barriga, quando nasce a mãe ainda tem esperança. E aí aquilo acaba. Então você tem que passar pelo luto, né? Isso eu ensino as mães hoje da associação. A gente até trata elas com psicólogo. Eu fiz tratamento com psicólogo para poder entender que ela não ia andar no tempo certo, que ela não iria falar, que iam vir muitas lutas, né? Depois de 3 anos da Catrine, eu vi a dificuldade que tinha das terapias. A gente começou a pensar em ajudar outras crianças, né? Eu e a minha amiga do coração, que é a Juscelena, que hoje é minha vice, também mãe especial. E aí, quando eu estava nas clínicas, eu observava que a Catrine tinha tudo, né? E atendia, saía, e as mães, muitas, gente, acabava as sessões que tinham condição de pagar, parava o tratamento. Saíam chorando, ficavam nervosas, a criança piorava, porque uma criança especial que tem essas deficiências não pode parar o tratamento, só piora, né? E eu ficava vendo aquilo doía, porque se a dor do outro não doer na gente, não tem como, né? Alguma coisa está errada com a gente, né? Alguma coisa está errada com a gente. E eu falava, meu Deus, não é possível, que mesmo com a minha luta, olha, eu tinha dias que eu tinha que levar a Catrine na fisioterapia, eu tinha que levar o José bebê e a Catrícia também, meu marido trabalhando. Eu não tive ninguém para me apoiar. Eu falo muito que eu e a minha vice, a Juscelena, nós não tivemos associação da esperança na nossa vida. Isso, para mim, é um ponto assim, muito importante. Então, nós tivemos que sofrer na raça mesmo, ouvir coisas absurdas de médico, trocar terapeutas, aprender na dor, ali na luta. É difícil levar uma criança na terapia, porque como a Catrine, e assim, ou os outros também são, eles choram muito. A gente tem dia que a gente fala, meu Deus, eu vou ter que levar, ela vai chorar, ela vai ter que fazer os exercícios, então foi muito difícil. Aí, quando ela tinha 6 para 7 anos, eu descobri uma técnica que eu gosto muito de falar, né, que tem que ser divulgado, que chama CME, que é o Cuevas, lá do Chile. É uma técnica criada pelo Ramon Cuevas. E eu descobri que a criança,
que tinha a síndrome da minha filha, né, poderia andar, né? E era muito caro. Mas eu falei, nós vamos fazer, né? E vocês foram? Fomos, e a gente descobriu isso pelas redes sociais, com uma mãe que já tinha uma luta também, que levou o filho. E nós fomos nesse tratamento e em 15 dias a Catarina saiu andando. Que maravilha! Ela anda e ela canta muito, né? Ela gosta. Canta muito. Ela também passou pelas escolas, né? Eu passei pela luta das escolas, não foi fácil, a inclusão é muito difícil, a associação está aí na luta com a questão da inclusão também, e ela canta, ela é uma criança muito feliz. E depois dos 7 anos a gente descobriu o autismo. Porque, como ela é deficiente física, focava-se mais no físico do que no comportamento. E eu ia observando, e eu ia prestando atenção, ela muito brava, tinha dia que ela mordia a mãozinha, ela, dependendo da voz da pessoa, ela fica brava. E aí foi o diagnóstico do autismo para mim. Para mim não mudou nada, eu ensino isso para as mães, né? Porque a gente já passou por tanta coisa com a Catrine, então o autismo para a gente só veio para ensinar mesmo, né? Porque hoje, graças a Deus, com a associação, eu percebo muitas crianças quando vêm para mim, a gente já nota que tem um grau de autismo, porque eu tenho em casa, então a gente já sabe trabalhar com ela, né? Ela faz terapia todos os dias, não pode parar o tratamento. E aí quando a gente pensou, né? Vamos ajudar algumas mães, então, né? Peraí, que essa história a gente vai continuar contando. Mas antes, né, você já viu que ela falou da associação, a gente já comentou um pouquinho, a gente vai entender como é que tudo isso começou. Mas antes da gente ir para o nosso intervalo, eu só quero fazer uma pergunta para você. Quem cuida da Catarina? Então, hoje eu conto com a ajuda de Deus, porque eu sei que tudo que acontece comigo é Deus na minha vida, não tem outra explicação. Se não tivesse Deus, eu não estaria aqui hoje. Vamos fazer o seguinte, você de casa aguenta e a gente vai para um rápido intervalo e já volta. No próximo bloco do Retratos Femininos de hoje... É difícil estar triste porque eu trabalho com a dor, né? E eu preciso estar bem porque eu tenho muitos voluntários que trabalham comigo. Meus voluntários, eles chegam às vezes sem preparo nenhum emocional. Então eu preciso trazer essa alegria para eles. Eu tô sempre sorrindo, sempre feliz. Para mim ficar triste, assim, só se caso mesmo a minha filha não estiver bem. Nosso programa está apenas começando. Aproveite e siga as nossas redes sociais. @Programa Retratos Femininos. Vamos dar um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Voltamos com o nosso Retratos Femininos, que hoje conversa um pouquinho e conta um pouco da história da Catarina, que é uma mamãe atípica que resolveu mudar a vida de outras mamães também. E a gente conversou primeiro na sua casa, ela nos recebeu lá, e agora a gente veio conhecer a associação. Isso espaço mesmo. Lindo. É lindo, é um sonho muito grande de Deus, né? Que eu sonho sempre com o coração voltado para Jesus, né? E Deus preparou esse lugar maravilhoso para a associação. Que gostoso! E o lugar, ele é um lugar vivo, sempre tem gente, tem criança. Isso é tão bom, né? É um lugar de muita alegria, né? A gente trabalha com a esperança, de levar a esperança para outras pessoas. Então aqui é um lugar de muita alegria. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem? Ai, que linda! Essa moça é bem querida aqui ou não? Sim! Que gostoso! Tudo bem, Maria Eduarda? Tudo bem? Tudo bem, Nicole? Você tá brincando, Nick? Que linda! Eu vou Que gostoso! Eu vou roubar ela um pouquinho e já volto, tá bom? Tchau! Que gostoso isso. Como é receber o amor das pessoas aqui?
Se não tem preço, né? A gente fala que nós somos voluntários, né? E nós não recebemos nada em dinheiro, mas o que a gente recebe é amor. Esse amor incondicional que vem desses anjos, né? Eles nunca vão fazer maldade pra gente, né? Eles sempre ensinam a gente como viver mesmo com a deficiência, né? Que lindo. Essa é a Associação da Esperança, que ajuda, que dá amor, que contribui com os anjos e as mamães. Vamos conversar mais um pouco? Vamos. Então, vamos embora. Catarina, cheguei a perguntar um pouquinho de você contou um pouco da sua história, da sua menina. E você percebeu, que momento da sua vida que você percebeu que você precisava ajudar outras mulheres, outras mamães? Sim, então assim, quando eu acompanhava as clínicas, né, que eu via o sofrimento das mães, porque uma terapia hoje o custo é muito caro, né, e as mães iniciam o tratamento e acabam parando, né, então eu pensei, a gente tem que fazer alguma coisa, né. Então a gente pensou assim, eu com a minha vice, né, a Ju, que é a minha vice até hoje, a gente vai fazer 7 anos já, vamos iniciar atendendo algumas crianças. Então nós começamos com 4 crianças. 4 anjos. 4 anjos com síndromes bem raras, Duchenne, AME tipo 2, paralisia cerebral, e tinha a outra criança também que tem uma atrofia muscular. E aí nós começamos a ajudar. Só que nós vimos também que não era só a ajuda da terapia, era a ajuda da questão social, né? De estar com a família. Então nós começamos a fazer as visitas. Então é maravilhoso entrar na casa da criança, entrar na casa do assistido, né? Por quê? Porque quando a gente vai no médico, o médico atende a gente só ali, naquele momento, né? Não sabe o que acontece dentro da casa. Nós não, nós entramos. Então aí eu via que faltava alimento, que faltava tratamento, que a mãe estava com a saúde mental muito abalada. Então nós começamos a fazer todo esse trabalho. Eu ouço muitas pessoas falarem assim da associação, mas a gente não consegue entender a Associação da Esperança, porque eu falo assim, porque as coisas de Deus não se entendem, né? E muita gente deve procurar você. Você tem noção de quantas famílias vocês já ajudaram? Hoje vocês têm 80 famílias aqui. 80 famílias aqui, eu tenho uma lista de espera muito grande. Como nós somos uma associação privada, a gente não pode pegar todas essas crianças agora. Creio, né, em Deus que com o tempo nós vamos pegar. Mas as crianças que já são da associação, elas são muito bem atendidas, muito bem amadas, né? Eu às vezes vou dormir, estou quase pegando no sono, uma mãe me liga, ó, dona Catarina, nós estamos indo agora para a UTI, a senhora pode me falar o que está acontecendo, a gente já vai ali e orienta, porque a experiência que eu tenho junto com a Juscelena é muito grande, né? Então a gente sabe todos os caminhos, as fases mais difíceis, né, de uma mãe especial. E quando a gente entra a primeira visita, eu já noto o que a mãe precisa, o que aquela casa precisa, né? Aí que entra a questão da construção da habitação também. Que lindo! Vocês dão uma arrumada na casa das pessoas para que deixe esse ambiente digno, né? Eu acho isso incrível de vocês observarem cada coisa que aquela família passa para atender. Você faz isso porque você acredita que essas mães são um reflexo seu? Sim, acredito sim, porque quando eu entro na casa, né, dessas 80 famílias, fora que a gente faz as visitas semanais, novamente das crianças assistidas, a mesma história da Catarina se repete nas mães. É as mesmas frases, os mesmos sofrimentos, só que elas não sabem como agir, né? E a gente mostra, e é muito bonito. Nós pegamos uma criança agora há uma semana atrás e foi lindo, a mãe estava já quase 3 anos na fila esperando. Ela chorou porque ela entendeu que realmente a esperança chegou ali, né? E eu tenho a coragem de Deus de falar para essa mãe, né? A partir de hoje a sua história vai mudar. Que lindo. Você falou para mim que você tem até hoje dificuldade até para chorar, porque a gente vai passando experiências na vida, né? E a gente vai se tornando mais forte. E o tempo todo você fala sorrindo. O que te deixa triste? Então, é difícil estar triste porque eu trabalho com a dor, né? E eu preciso estar bem porque eu tenho muitos voluntários que trabalham comigo. Meus voluntários eles chegam às vezes sem preparo nenhum emocional.
Então eu preciso trazer essa alegria para eles. Eu estou sempre sorrindo, sempre feliz. Eu para mim ficar triste, assim, só se caso mesmo a minha filha não estiver bem, né? Quando ela está com uma dorzinha, porque a dificuldade da gente entender quando a criança especial que não fala, né, não é verbal, o que ela está passando, isso me deixa angustiada, sabe? Mas Deus é tão maravilhoso que Ele coloca pessoas no meu caminho e tudo que eu passo com a Catrine, depois eu levo para as mães, né? Tem uma parte muito importante que eu preciso falar também, que é a questão do dentista. Como é difícil uma criança especial ir no dentista. A minha menina foi amarrada há anos atrás, né? E hoje eu tenho uma alegria e assim um orgulho de dizer que a gente tem 2 profissionais que atendem as crianças sem precisar fazer tudo isso, né? Porque você pensa uma criança com uma dor de dente que não sabe falar. Aquilo causa uma crise, causa um transtorno. Eu tenho uma história que eu vou contar um pouquinho para vocês, de uma assistida nossa, a Rayane. A mãe dela vai ficar feliz até de eu falar que eu ganhei uma vez uma doação de um como que eu vou falar? Um parceiro? De um parceiro. E aí ele falou para mim assim, além do dinheiro, ele falou assim, dona Catarina, o que mais a senhora quer? Ah, mas aí eu não pude deixar de pedir um sonho, né? Eu falei, eu queria tanto que o senhor me ajudasse a internar uma assistida minha de 19 anos, que sofre, que se mutila por conta de dores de dente, né? Então essa assistida, ela tinha um rosto um pouco torto, porque ela se batia muito. E, gente, para a glória de Deus, essa criança, ela entrou no hospital particular, a gente não pagou nada, e ela tirou 7 dentes. E acabou aquela dor que essa menina sentia, além de não ser verbal, além de ter todos os problemas do autismo, que a mãe sofre muito. Então, assim, isso foi uma alegria muito grande para mim, que eu gosto de contar. O que você deseja para a Catrine? Eu desejo para a Catrine que ela seja cada vez mais feliz, né? Que ela não venha ter intercorrências. Eu agradeço a Deus todo dia, porque Deus coloca assim para mim, vai que eu tô cuidando. Então eu venho com toda alegria, né? As pessoas falam, mas quem que cuida da Catrine? Eu cuido da Catrine. Meu marido também me ajuda, né? Mas Deus só me mostra a evolução dela. Porque hoje eu entendo que ela não precisa andar, falar e correr. O que ela transmite de amor incondicional para mim é o que eu preciso, é o suficiente. E como você consegue identificar esse amor? A Catrine, ela é muito assim, eu e ela, o olhar, né? Então ela fala mamãe, ela canta minhas músicas, e ela, quando eu dou o banho nela, hoje mesmo, ela ficou toda cheirosa, sabe? Ela já cruza a perninha assim, como estou feliz, mamãe. Muito obrigada por cuidar tão bem de mim, isso não tem preço. Que gostoso. E o que você deseja para você? Eu peço a Deus sempre muita saúde, sabe? Porque enquanto Deus me der saúde, eu vou continuar com esse projeto de Deus, que hoje eu tenho essa noção que outros legados virão, né? Inclusive, nós vamos implantar a Associação da Esperança na semana que vem em outra cidade, que foi um convite que eu recebi, que eu tô achando muito legal, porque você pensa, eu cuido de muita coisa ao mesmo tempo, né? Então é muita informação e assim, chegar um pedido desse, dona Catarina, quero que a senhora implante a Associação da Esperança na nossa cidade. Eu fiquei tão assim, impressionada com Deus, né? Como Deus é maravilhoso, que eu já não tinha nem tempo para pensar nisso. Mas eu acredito sim, que a associação, ela pode se espalhar em outras cidades. Ter uma pessoa que tenha coragem, né? É igual quando nós vamos construir a casa da pessoa, eu chegar lá e falar, olha, nós vamos construir a sua casa. E eu não tenho dinheiro. E as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo, porque eu tenho coragem, eu vou e peço mesmo. Quando as pessoas vêm ver os anjos, né, que a gente sempre está com muita festa, muita parte social com eles, as pessoas se emocionam, que falam assim de mim, onde estão essas crianças? Onde eles ficam, né? Então eu sei onde eles ficam. E quando eles precisam de qualquer coisa, ou é dor, ou é fome, ou precisa de uma palavra, de um abraço, né? Eu gosto muito de abraçar por isso, né? Porque eu sei que o abraço cura. E esse abraço que eu recebo das pessoas é o que me faz estar forte e feliz. Que linda! O nosso programa chama Retratos Femininos porque a gente captura a essência das mulheres. E a essência não é aquela foto posada que a gente, né, fica bonito. É o que está aqui dentro. Enquanto a gente foi conversando, a gente foi tirando umas fotos suas. Obrigada, Ju. Que legal! E eu quero que você abra, olhe e fale para mim quem é a Catarina que está aqui. Meu Deus! Que lindo! Então, hoje é outra Catarina. Eu nunca sonhei estar à frente desse projeto.
eu nunca me imaginei falando na frente, em palestras, e olha o que Deus fez, né? Só que Deus fez porque eu abri o coração, né? E hoje eu vejo outra Catarina, uma Catarina feliz, uma Catarina completa, sabe? Nada me falta, não tem dinheiro no mundo que vai pagar tudo isso. Muito obrigada. Ai, que Eu amei, linda. nossa, que carinho. Parabéns pelo trabalho que você faz, pela mulher que você é. E você não é mãe só da Catrine, você é a mãe de cada criança que passa por aqui, porque a gente sente isso pelo amor. Você é mãe das mães, porque você entende a dor de outras mulheres. E eu acho que quando nós mulheres nos juntamos e nos unimos, a gente consegue entender o que a outra sente. E aí consegue transformar a vida das pessoas, né? E é o que você faz todos os dias e é muito bonito. Que Deus continue abençoando a sua vida, amém, da sua família, da sua associação, e que você continue sendo essa mulher forte, corajosa, mas que também não pode esquecer de se cuidar, viu? Isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada mesmo. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Eu espero você de casa, que você tenha gostado do Retratos Femininos de hoje e que a gente nunca perca a esperança. Isso mesmo, nunca perca a esperança. Um beijo, até o próximo. A força de uma mãe atípica não nasce da facilidade. Ela nasce do amor que transborda e se multiplica. Um amor que transforma dor em missão e a sua própria história em abrigo para muitas outras.